assim, contando um pouquinho da história do futebol, a gente vai falar sobre essa história falando ao mesmo tempo. É quando tudo começou. Tem-se notícia que em 2500 anos antes de Cristo, na China, já se praticava. Bom dia, pessoal. No esporte, hoje, com nossa última aula, praticava um jogo, aliás. A gente vai falar um pouquinho sobre futebol, parecido com o futebol. Vai corrigir aquelas questões dos jogadores eram divididos em duas equipes com 8 jogadores dirigido e se jogava na cabeça dos soldados inimigos, né, que aos poucos foram sendo substituídos por bolas de couro revestida com cabelo. Então, 2500 anos antes de Cristo, já se tem notícia de um jogo parecido com o futebol. No Japão, também há milhares de anos, né, sem uma data bem precisa, um jogo chamado Kemari, que até hoje é praticado no Japão, também tinha essas mesmas características do futebol que conhecemos hoje. Era um jogo praticado por duas equipes, também com 8 atletas, praticado em campos de aproximadamente 200 metros quadrados. O que difere da China é que a bola aqui era feita de fibras de bambu, né, e entre as regras o contato físico não era proibido. Na Grécia e na Roma, ainda antes de Cristo, no século I antes de Cristo, os gregos também criaram um jogo que se chamava Epísculos. Neste jogo, os soldados dividiam-se também em duas equipes e disputavam uma partida num terreno em formato retangular. Já também na cidade de Esparta, na Grécia, o número de jogadores era de 15 atletas para cada equipe e usavam bolas feitas de bexiga de boi, cheias de areia ou terra. Caminhando ao longo do tempo, chegado à Idade Média, também relata-se uma prática de futebol, um jogo, o Souley, ou Arpasto, que também era praticado por militares que dividiam-se em duas equipes, uma de atacante e outra de defensores, e nesse jogo era permitido qualquer tipo de violência, como soco, pontapé, rasteira, dentre outros golpes violentos. Nessa época, as equipes eram formadas por 27 jogadores, né, onde determinados grupos tinham as funções diferentes dentro do time. Existiam os corredores, os dianteiros, os sacadores e os guarda-redes. Na sequência dos séculos, né, o futebol chega à Inglaterra, com essa prática era exclusiva para a nobreza, para os ricos, e por um certo período de adaptação, esse esporte, o futebol, ele foi sendo difundido e se espalhando por toda a Europa e toda a Inglaterra. Então, assim, quando a Inglaterra tomou conhecimento dos jogos e com o passar dos anos, eles foram organizando, né, determinando o tamanho do campo de jogo, a quantidade de atletas, as primeiras regras do futebol, os uniformes. Então foram os ingleses, né, que organizaram o futebol e o transformaram em esporte. Então eles são considerados, né, os criadores do esporte. Então, assim, mesmo eles sendo considerados os criadores do esporte, só era permitida a prática na Inglaterra pela nobreza, né, nas competições entre indústrias, entre o pessoal da alta sociedade inglesa. Mas, com o passar do tempo, o futebol ele se difundiu pela Inglaterra, foi se expandindo, né, e os funcionários das empresas, das indústrias, começaram a praticar. Até que uma indústria de uma cidade distante da capital se tornou um grande time e foi para a final do campeonato na Inglaterra. Quando essa equipe chegou na final do campeonato da Inglaterra, os dirigentes da liga não queriam que os ingleses, que essa equipe disputassem, porque eles eram funcionários, operários, então eles não podiam jogar com o pessoal da nobreza, com os ricos, né, com quem mandava no país. Então, assim, depois de muita luta, eles conseguiram jogar e conseguiram ser campeões ingleses. Então, a partir daí, houve muita resistência, né, por parte da nobreza da Inglaterra e também por parte do povo em relação à proibição do futebol, né, que só retornou um pouco depois para todo mundo. Então, o futebol devidamente disciplinado, né, convergia aos interesses doutrinários do capitalismo exportado para todo mundo. Então, o futebol ele tem essa história que está intimamente ligada com a história do capitalismo no mundo. Então, se a gente observar hoje, né, os sonhos de muitos jovens
é regado, é fomentado pelos salários dos nossos jogadores, dos atletas que nós conhecemos. Aqui no Brasil não foi diferente. Quando o Charles Miller trouxe o futebol, desembarcou no Porto de Santos, trazendo alguns equipamentos do jogo, bola, bomba, livro de regras, uniforme, apito. Esse futebol também chegou para ser jogado pela elite paulista, pela elite brasileira. Mas como foi logo após a abolição dos escravos, não havia muitos negros se achegando a São Paulo, ao Rio de Janeiro, nas periferias das grandes cidades. E tomando conhecimento disso, o futebol se popularizou no Brasil de tal forma que ficou impossível controlar quem praticava o esporte aqui no Brasil. Então, assim, como as camadas menos favorecidas tiveram acesso, esse esporte que nasceu branco dentro da aristocracia, nas cidades industrializadas, passou também a ter uma identidade popular, quando os negros e mulatos se organizaram de maneira precária em times pelos subúrbios e das cidades, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, o esporte se difundiu pelo Brasil, os negros e os mulatos tiveram contato, e a partir daí, então, eles começaram a praticar o futebol, e o futebol cresceu no Brasil. A gente percebe que o negro, no futebol brasileiro, ele tem um papel extremamente importante, e o futebol foi uma das ferramentas de ascensão do negro no futebol. Para se ter ideia, os primeiros, data da segunda década do século XX, os primeiros negros que chegaram à seleção brasileira. E a gente vai perceber que durante muito tempo esse conflito racial e de classe se estabeleceu pelos campos do Brasil. Os negros, quando jogavam, eles não podiam derrubar os brancos, não podiam empurrar, não podiam esbarrar, sob pena de severa punição. Os outros jogadores, até os policiais, podiam bater no negro infrator. Então, um absurdo acontecia, e mesmo assim o negro insistia em jogar, graças a Deus insistia em jogar, não desistia. E alguns dirigentes de clubes resistiram, como a gente vai perceber daqui a pouco. Então, assim, como a sociedade oferecia poucas vagas de pouco emprego, poucos postos de trabalho para os negros, então eles viam no esporte, viam no futebol uma chance de ganhar dinheiro e de ascender profissionalmente. O Mário Filho foi um dos primeiros grandes estudiosos que lançou um livro sobre o negro no futebol brasileiro. Esse livro tece toda a história do negro dentro do futebol brasileiro. Tem uma narrativa super interessante sobre esse tema. A gente vai perceber aqui, aqui ao lado eu coloquei uma foto do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque foi o primeiro time da história do futebol brasileiro a aceitar os negros em sua formação. Então, assim, uma equipe formada por negros, mestiços e pobres disputou o campeonato de 1923 e foi campeão carioca. Isso, o que foi que aconteceu por conta disso? A equipe do clube, todas as outras equipes do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, América, Bangu e São Cristóvão, como vocês estão vendo aí no slide, se retiraram da Liga Carioca e formaram uma liga independente. Porque eles não aceitavam jogar com pessoas negras, mestiças e pobres. Então, assim, o Vasco da Gama, o primeiro clube brasileiro, ele se recusou a excluir dos seus quadros os 12 jogadores negros que tinha. Então, foi a primeira equipe a dar uma resistência, a ter resistência, a demonstrar resistência e a aceitar o jogador negro no futebol. A história relata que teve um jogador do Fluminense, conhecido como Pó de Arroz. Por que esse apelido? Porque ele era negro e filho de um funcionário do clube, do Fluminense, e tinha muita habilidade. Então, para ele jogar, por ele não se sentir bem, ele pintava o rosto, pintava o corpo, passava pó de arroz no corpo para poder ter uma aparência mais esbranquiçada, para poder jogar. Então, fatos históricos relatam tudo isso
né, sobre a história do negro no futebol. Então a resposta à questão do nosso estudo dirigido, o clube que resistiu, né, que profissionalizou, que trouxe os negros para o futebol, foi o Vasco da Gama. Então, assim, a história do futebol, do negro no futebol brasileiro, está diretamente ligada ao confronto entre as classes sociais. Não só do negro, mas do negro e do pobre. Certo? Então, desde a época dos camponeses e nobres da Inglaterra até sua chegada no Brasil, a prática do futebol sempre esteve presente nos conflitos entre pobres e ricos. Esta disputa de força entre os poderosos e oprimidos é a origem do futebol na Inglaterra e também aqui no Brasil. Hoje, né, infelizmente, aqui na contemporaneidade, nos dias de hoje, a gente ainda vê muitos casos de racismo no esporte. E no futebol não é diferente. Né? É um problema mundial. Acontece aqui no Brasil, acontece na Europa, né? Tem acontecido pelos gramados do mundo afora. E na verdade tem se feito pouca coisa. A justiça desportiva tem punido em alguns casos, né? Mas ainda precisa ser feito muita coisa. Principalmente o povo precisa se educar e as autoridades precisam reconhecer que existe racismo no Brasil, certo? É duro admitir isso, mas nós não conseguimos admitir. Como fala Valente aí no seu livro em 1994, o duro é admitir que o racismo também está presente entre nós brasileiros e que o negro é uma das vítimas prediletas, né? Então a gente não admite isso. A gente tem visto constantemente pessoas do governo, pessoas da alta sociedade dizer que não existe racismo no Brasil. Então isso é camuflar a realidade, né? Então assim, o esporte de uma maneira generalizada vem operando de forma brutal e preocupante. Especialmente o futebol, se percebe que o racismo tem de ser combatido de todas as formas e em todos os setores. E é absolutamente incompreensível que em pleno século XXI atitudes irracionais sejam manifestadas por certos torcedores de determinados clubes. O racismo é um ato criminoso e tem que ser punido de forma mais severa possível. Uma outra história de luta, de proibição e de vitórias é a do futebol feminino em nosso país. Apesar de sermos o país do futebol, com relação ao feminino, os investimentos ainda estão muito longe de ser o que é, serem pelo menos parecidos com o masculino. Tudo começou em 1920 e 30, nas décadas de 20 e de 30, né, onde se tem as primeiras referências de partidas disputadas por mulheres aqui no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, né? E pode até parecer piada, mas os primeiros registros que falam é que as partidas, que o futebol feminino eram as atrações circenses, né, atrações do circo, nos seus espetáculos. Então, na década de 20 e 30 tem os primeiros registros. Nas décadas de 40, 50 e 1960, o futebol feminino foi proibido no Brasil. Em 1941 foi realizada, em 1940, a primeira partida no Pacaembu do futebol feminino, e ao invés de dar visibilidade, causou o efeito contrário, né? Sendo instituído um decreto de lei em 1941 que proibia a prática do futebol feminino. O texto do decreto dizia: as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Vocês observem que o nome futebol não está citado no texto, mas se enquadrava. Então, era proibido o futebol feminino no Brasil. Em 1965, já na ditadura militar, no governo militar, houve um novo decreto de lei que dessa vez citou a modalidade. Então, o futebol ele foi feito pelas mulheres até o final dos anos 70, né? Quando em 79 foi revogada a lei que proibia as mulheres de jogarem futebol. Em 83, a modalidade foi regulamentada, né, sendo permitido competir, criar calendários, utilizar estádios e até ser ensinado dentro das escolas. Em 88, a FIFA realizou um torneio mundial, né, em caráter experimental na China, onde reuniu 12 seleções. Nessa época, a seleção brasileira foi enviada, mas sequer tinha material, né? Então eles utilizaram as roupas, as sobras de roupa
as sobras de material de uniforme da seleção masculina. Nessa competição, o Brasil ficou em terceiro lugar. Na década de 90, o futebol feminino começa a ganhar visibilidade. Em 91 é realizada a primeira Copa do Mundo. Em 96, o futebol feminino estreia nos Jogos Olímpicos, né, em Atlanta, nos Estados Unidos. E em 99, a seleção brasileira ganha a primeira medalha FIFA, ficando em terceiro lugar na Copa do Mundo de 1999. Também a Copa do Mundo feminina acontece a cada 4 anos. Então, a resposta para a questão 2 seria década de 70, né, que aconteceu o fim da proibição do futebol feminino no Brasil. Nos anos 2000, né, surge a Marta. Em 2003 foi a primeira Copa do Mundo dela, e a Marta foi eleita, considerada a rainha do futebol, né, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018, né, 6 vezes a melhor jogadora de futebol do planeta. A Marta é considerada a rainha do futebol, Pelé, o rei do futebol, a Amandinha cearense, a rainha do futsal, e o Falcão, o rei do futsal. Então só o Brasil tem os 4 reis de um esporte jogado com o pé, né, que é o futebol e o futsal. 2004 veio a primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos da Grécia, uma medalha de prata. Em 2007 fizemos a melhor Copa do Mundo, que o Brasil perdeu a final à Alemanha, ficamos em segundo lugar. Em 2008 mais uma prata, né, o Brasil chegou novamente à decisão olímpica. Em 2014 foi criada a Seleção Permanente de Futebol Feminino no Brasil, somente há 6 anos atrás, pra vocês terem uma noção. Em 2017, a Conmebol, que é a Conmebol, é a Confederação Sul-Americana de Futebol, é quem comanda o futebol na América do Sul. Ela toma a decisão de obrigar todos os clubes que desejam disputar suas competições no masculino a terem times femininos a partir de 2019. Então, apenas no ano passado é que os clubes de futebol feminino que disputam as competições sul-americanas têm a obrigatoriedade de ter um time feminino. E o investimento ainda está muito além do que as meninas merecem e muito aquém do futebol masculino. Algumas características do futebol, né? O futebol é uma partida disputada por 2 equipes, em que cada uma é composta por 11 jogadores, um dos quais obrigatoriamente é o goleiro. Então tem sido assim durante esses muitos anos de existência do futebol como esporte. As equipes devem se apresentar uniformizadas, com calção, camisas, meias e chuteiras no campo de jogo para a realização de uma partida. Oficialmente, uma partida de futebol é composta por 2 tempos de 45 minutos, ou seja, 90 minutos tem a duração de um jogo, com um intervalo de até 15 minutos para descanso dos atletas. Os jogadores, né, para receber ou passar a bola, pode usar qualquer parte do corpo, menos as mãos. A única exceção é o goleiro dentro da sua área de meta. E antes de iniciar a partida, o árbitro faz um sorteio entre as 2 equipes e decide quem terá a posse da bola e quem terá direito de escolher o campo. Então essa é a resposta da questão 3, né, do estudo dirigido, nosso estudo dirigido, onde eu pedi para que vocês relacionassem pelo menos 5 características do... Quais são os fundamentos técnicos que um jogador de futebol tem que ter? Primeiro, condução. O que é condução? É o ato de conduzir a bola, onde ele possa se deslocar pelos espaços possíveis do jogo, tendo consigo a bola no pé. Passe, né, é um elemento técnico inerente ao fundamento chute, que se caracteriza pelo ato de impulsionar, de tocar a bola para o companheiro. Chute é o ato de golpear a bola desviando ou dando trajetória mesma, estando em parada ou em movimento. Drible ou finta é o ato em que o jogador, estando ou não de posse da bola, tenta ludibriar o seu adversário, né, e o drible pode ser utilizado como progressão da jogada com a bola nos pés. Recepção é o ato de receber a bola de um companheiro. Lembre-se que cotidianamente a recepção pode ser entendida como domínio da bola. Cabeceio é o ato de posicionar a bola utilizando a cabeça, né? O cabeceio é bastante utilizado nas ações ofensivas e defensivas das equipes. Domínio da bola é o ato de receber a bola, conduzir essa bola em progressão
da jogada ou ainda driblar os adversários. Então o domínio da bola ele é uma junção de outras atividades, né, de outros fundamentos. Então, para receber ou dominar a bola, dominar pode também ser conhecido como matar a bola, podem ser usados por diferentes partes do corpo: cabeça, peito, coxa, pé. Então isso é o que caracteriza o domínio da bola. No futebol existem algumas posições, né? Como eu disse lá nas características. São 11 atletas, dos quais obrigatoriamente um é o goleiro. Então ele é o responsável por defender a trave e a meta do seu time, né? Ele pode pegar a bola com as mãos dentro da grande área, né, da sua área de penal, e utilizar os pés em qualquer parte do campo. O lateral. Geralmente as equipes têm dois laterais, um lateral direito e um esquerdo, que também cumprem funções defensivas, né, estão ali para defender e também para atacar. Os zagueiros têm basicamente uma função defensiva dentro da equipe, mesmo que algumas vezes eles subam para o ataque. E, né, geralmente as equipes têm dois zagueiros que são responsáveis pela marcação à frente da área e dentro dela. Então a gente vai perceber que os esquemas de jogo eles variam. Né? Quando eu jogo no 4-4-2 eu tenho dois laterais e dois zagueiros. Quando eu jogo no 3-5-2, 3-4-3, eu jogo com três zagueiros. Os volantes, né, é o jogador do meio campo com mais responsabilidade de defender. Geralmente as equipes também têm dois volantes que são responsáveis pela marcação dos meios adversários e pela distribuição do jogo e pelo início da criação das jogadas. Os meias são aqueles atletas responsáveis pela criação das jogadas da equipe para deixar os atacantes em condições favoráveis de marcar um gol. E os atacantes, né, são responsáveis pela marcação dos gols. Então, dentro de uma equipe, os atacantes que jogam lá no ataque são os responsáveis pela marcação dos gols. Hoje as equipes, se elas jogam no 4-3-3, 4-4-2, 3-5-1, varia de acordo com o esquema tático. Às vezes tem um, às vezes tem dois, às vezes tem três atacantes, às vezes tem quatro atacantes, né? Então varia muito de acordo com a característica tática de cada uma das equipes. Então a resposta 4 é a função dos meias, né? Que é exatamente as jogadas de criação para deixar o atacante em condições de marcar um gol. Então a gente fica, né, por aqui com essa música de Wilson Simonal, que trouxe pra gente uma reflexão sobre o futebol e sobre o negro no futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o samba aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o samba aqui, é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama,